Boa tarde, nós vamos aqui conversar um pouquinho a respeito de psicanálise. Então, para explicar antes o que é psicanálise, nós vamos, antes de mais nada, entrar na história da humanidade e pensarmos nos 4 tempos importantes para a história da humanidade. O primeiro tempo importante na história da humanidade é o momento de que, como acredita-se em termos religiosos, o momento do Fiat Lux, o momento em que começa a criação do universo através da divindade. A partir do ponto de que esse universo, como diz os livros sagrados, a Bíblia especificamente, que no 6º dia tudo estava feito, significa que o universo inteiro estava completo. Nada mais havia por criar-se. Isso se vê por uma ótica religiosa. Ela é totalmente coerente com uma ótica científica, onde a partir de um único ponto há um Big Bang e todo o universo está concluído, ele existe, ele está todo pronto para a eternidade. Então esse primeiro momento é um momento importante porque passam a existir todas as coisas. Todas as ideias que nós já tivemos, que nós temos e que teremos um dia, já estão concretizadas. Seja o seu ponto de vista religioso, seja o seu ponto de vista científico. Dos dois lados nós temos essa constatação. Então esse momento de criação é um momento muito importante. Daí, se nós formos avançando na história, vai haver um momento por volta do século XVI em que aparece um homem chamado Copérnico que faz uma mudança drástica na situação, em que ele diz: olha, a Terra não é o centro do universo. A Terra, ela é na verdade um planeta que gira em torno de um Sol. O Sol sim está no centro, não do universo, mas do nosso mundo. E existem muitos outros mundos fora o nosso sistema solar. A partir de então, todos os conceitos caem por terra, todos os conceitos antigos, e uma grande mudança de pensamento ocorre na humanidade. Esse foi o segundo momento importante da história. Mais para frente, há um terceiro momento. Esse terceiro momento ocorre por volta do século XVIII e em passagem para o século XIX, onde um homem chamado Darwin, ele observando o que acontece com as espécies animais, ele chega a uma conclusão de que, apesar de que o homem, a pulga, qualquer animal, ele já estava concebido no momento do Fiat Lux, no momento do Big Bang, o conceito de homem, o conceito do animal, ele existia por completo. Havia necessidade da natureza de fazer não só experimentações, mas pegar pedaços de coisas para montar outras coisas. Ou seja, o homem sempre foi homem, o macaco sempre foi macaco, mas para se chegar ao homem era necessário se construir um macaco e saber como é que se fazia isso para então construir, colocar na realidade esse homem. Seria mais ou menos o que aconteceria com o marceneiro quando ele visualiza um armário em que ele já está pronto na sua cabeça, ele coloca isso no papel e depois, juntando os materiais, ele vai construir esse armário. Então ele junta partes para poder formar até o armário estar completo. Isso novamente muda toda a história. Conflitos ocorrem, conflitos religiosos entre a teoria criacionista religiosa e a teoria evolucionista, que no fundo e na verdade são completamente complementares e uma não desmerece a outra, apesar de nós ouvirmos muita discussão. E a partir de então, a ciência também tem um outro olhar. É um outro olhar sobre a natureza, em que todos os conceitos antigos também caem por terra e uma grande alteração ocorre. E o quarto momento da história, que é muito importante, é o momento em que aparece, no dia 16 de maio de 1856, numa cidadezinha na atual República Tcheca, e na época pertencia ao Império Austro-Húngaro, chamada Freiburg, onde nasce um homem chamado Sigmund Freud, em que ele vem trazer ao mundo uma ideia de que parecia algo completamente inusitado, que é a ideia da existência de um inconsciente. Apesar de parecer algo que para nós não há muita importância, eu perguntaria quantos de nós têm consciência ou têm o controle absoluto dos movimentos peristálticos do seu intestino? Quem de nós está controlando nesse momento os nossos batimentos cardíacos? Quem, por outro lado, está preocupado com a substituição dos glóbulos vermelhos do sangue por novos glóbulos, pois os outros envelheceram e perderam sua validade?
Certamente, toda essa preocupação, ela não existe em algo chamado consciência nossa. Nós não estamos conscientes de que isso está ocorrendo e nem temos o controle. E aliás, toda vez que nós tentamos colocar controle sobre essas coisas, nós entramos pelo cano, como diríamos em linguagem bem popular. Por exemplo, a respiração, nós ainda conseguimos retirar da natureza, ou retirar do controle do nosso inconsciente, e fazer com que tomemos, pelo menos por alguns instantes, nós possamos, por exemplo, parar de respirar. Existe um limite, chega uma hora que, querendo ou não querendo, o nosso inconsciente nos obriga novamente a respirar, em termos de salvar e preservar a nossa vida. A mesma coisa acontece com batimentos do coração, que nós podemos acelerar ou não, de acordo com nossa ventilação, né? Então nós podemos fazer essa movimentação, mas nem tudo no nosso organismo é possível. Então, só para se ter uma ideia da grandiosidade dessa descoberta, nós estamos falando de que simplesmente 14 bilhões e 500 mil, 14 bilhões e 600 mil informações por segundo são realizadas na nossa vida sem que nós tenhamos conhecimento, sem que nós estejamos conscientes em nenhum momento. Nossa vida, conforme Freud nos mostrou, ela é composta de 2% de consciência e 98% de inconsciência. Isso é um grande salto que a humanidade passa a ter antes de Freud, depois de Freud, vindo das ideias de antes de Freud. Quando Freud chega no mundo, ele chega no mundo da ciência, onde a medicina acreditava de que nós só éramos capazes de pensar uma coisa de cada vez. Ora, nós hoje sabemos, através da neurociência, de que o nosso consciente trabalha com algo em torno de 10 mil a 12 mil informações por segundo a nível consciente. Mas trabalhamos por mais de 14 bilhões de informações distintas por segundo, nesse mesmo período, através do nosso inconsciente, sem que nós tenhamos nenhum pingo de consciência do que está acontecendo. Assim, a importância de Freud nesse quarto período é algo vital, é uma mudança muito grande, pois a partir de então nós começamos a compreender vários mecanismos. Por exemplo, o mecanismo da doença, o mecanismo de como se instala uma enfermidade no ser humano, no corpo humano. Ao instalar uma doença, o que nós fazemos, na verdade, é colocar ao inconsciente uma necessidade de destruição do nosso organismo. E ele, obedecendo totalmente ao que foi criado, de que é executar coisas, ele executa essa destruição. Então vamos dar um exemplo. Uma pessoa que hoje sofre de esclerose múltipla, nós já sabemos, já identificamos, de que essa doença ela surge por quê? Porque uma pessoa que passa a vida inteira tendo uma pulsão de morte, como diria Freud, ela passa o tempo inteiro dizendo: eu não devia ter nascido, eu não devia ter vindo, eu não devia estar vivo, se eu morresse seria melhor. Ela fica se falando e falando para as pessoas isso o tempo inteiro. Ela acaba fazendo com que o organismo entenda, o inconsciente entenda, de que é chegado o momento de fazer algo, destruir-se a si mesmo, pois dessa forma resolver-se-ia esse tal de problema consciente. E que problema consciente seria esse no caso da esclerose múltipla? Por exemplo, seria uma cobrança excessiva pela própria vida, pelas coisas e pela sua pessoa. Então, só para dar esse exemplo, complementar, a esclerose múltipla ela ocorre, sabemos hoje, em mulheres entre 20 e 50 anos, principalmente, na maior parte dos casos, em que cobram muito de si mesmas pela realização, em que tudo tem que estar totalmente programado, pré-programado e do jeito que elas querem, e que elas não admitem nenhum tipo de falha. E essa doença ela piora a cada estágio, porque quando essa pessoa chega ao médico e a medicina diz esclerose múltipla, não tem muito o que fazer. A bainha de mielina, que tem uma certa função dentro da célula nervosa, que é o de acelerar o impulso, ela está sendo desfeita. Ela não se recompõe mais e o impulso não passa mais. Isso faz com que a pessoa vá se destruindo gradativamente todo o seu sistema nervoso.
Então ele chega no médico, o médico fala assim, olha, eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é dar medicação para interromper esse processo. Não deixar que ele continue, mas eu não tenho como revertê-lo mais. Daí essa pessoa, exatamente pela cobrança, ela passa a olhar para o médico e diz, esse médico não está fazendo nada, esse médico tinha que ser mais rigoroso, e ela continua incentivando essa doença. Então esse é um simples exemplo. Isso tudo faz parte do território do que nós chamamos a psicanálise. É aí que a psicanálise entra buscando uma solução, buscando compreender os mecanismos inconscientes que provocam as doenças ou que provocam comportamentos ou desajustes emocionais, doenças psicossomáticas, doenças psicológicas, ou seja, as psicopatias, através de um processo, uma metodologia que foi criada por Freud no final do século XIX. Cabe à psicanálise trabalhar com o inconsciente, enquanto que a psicologia trabalha exclusivamente com o consciente. E a psiquiatria com a patologia física do sistema nervoso central ou sistema de pensamento. A psiquiatria vai tratar de uma patologia com remédios, com medicação. Ela trata de sintomas. A psicologia trata de comportamentos ou de alteração de conduta de vida, enquanto que a psicanálise vai a fundo buscar a causa de todos esses problemas e essas psicoses. Essa então é a função da psicanálise. A formação psicanalítica, ela tem um grande empecilho de compreensão das pessoas graças à sua característica. Freud levantou duas hipóteses, a existência do inconsciente e o determinismo psíquico. O nosso pensamento surge, ele rompe no nosso inconsciente e enquanto como uma energia, igual à energia elétrica, enquanto essa energia não atingir o seu alvo final, ela não vai parar. E se ela não consegue ir para o alvo final, porque nós a retemos por qualquer que seja a razão, ela vai retornar a nós, vai afetar algum órgão do nosso corpo ou vai afetar na nossa psique, o nosso sentido psicológico. Então essa é a importância da psicanálise, a importância das teorias psicanalíticas. Porém elas são incompreendidas porque o inconsciente não pode ser trazido a um laboratório e dizer, aqui está o inconsciente, vamos abrir, vamos colocar alguma técnica ou alguma metodologia científica em que vamos usar métodos cartesianos para provar a sua existência e o seu mecanismo de funcionamento. Não podemos fazer a mesma coisa com aquilo que chamamos de mente. Muitas pessoas acreditam que a mente está no cérebro. Hoje a ciência também sabe que a mente não está no cérebro. O cérebro, sim, ele tem células, ele tem um mecanismo de recepção e de transmissão e de tratamento das informações. Mas as informações não estão aqui, elas estão em algum lugar diferente. Assim, é muito difícil enquadrar a psicanálise como uma ciência da mesma forma, por exemplo, do que a medicina ou alguma ciência natural como a biologia, que pega a anatomia, que vai mexer na parte física. Então, a nível mundial, a formação do psicanalista é uma formação de que ela é independente de uma universidade. Não é necessário ser médico para ser psicanalista. Freud dizia, se não for médico, melhor. Não há necessidade dele ser um psiquiatra para ser psicanalista. Um psiquiatra é um psiquiatra, um psicanalista é um psicanalista. A única necessidade de formação, ela está contida naquilo que a IPA, International Psychoanalytical Association, que é uma entidade fundada por Freud por volta de 1904 a 1905, na sua casa, no seu consultório, é que ela cria as normas de base de formação. A formação psicanalítica é feita através de conhecimento das teorias de Freud, principalmente, e de todas as outras escolas psicanalíticas também que apareceram depois. E também de análise individual, em que todo aluno ele vai passar a conhecer
a psicanálise, a metodologia psicanalítica, através da sua experiência pessoal sendo analisado. E para isso existe a exigência de 80 a 100 horas mínimas, dependendo da escola, de terapias individuais. Por outro lado, existe uma exigência ainda de terapias em grupo. Apesar de que muita gente vai falar, terapia de grupo não é psicanálise. Não, terapia de grupo é psicoterapia, seria algo muito próximo da psicologia. Mas ela é importante para a troca de experiências e para a aprendizagem. Essas duas condições juntas, elas fazem com que o aluno se prepare em termos práticos para aquilo que será o estágio dele, que é obrigatório, segundo a formação IPA, de 100 horas de atendimento em clínica social. Através da clínica social, da atuação dele, com o apoio supervisionado de um psicanalista didata, é que ele vai conseguir desenvolver o seu trabalho, aprender, e ao final desse período, ele vai passar a receber então a autorização ou uma alta em que permite que ele possa clinicar. Então o curso é feito em 24 meses, um curso teórico, onde o aluno apresenta ao final uma monografia nos moldes ABNT, em que cada módulo, que são 12 módulos, ele vai receber instruções claras de quais os trabalhos e quais as leituras que ele tem que apresentar. E essa formação, no caso da SBPI, e é exatamente o I que nos distingue das outras escolas, é a busca por todas e quaisquer técnicas que possam contribuir para a solução de todos os problemas ou de todas as questões que são nos trazidos no consultório psicanalítico. Freud, sem dúvida nenhuma, é o pai da psicanálise e ele tem uma teoria importantíssima na formação. Mas não só de Freud vive a psicanálise. Com Freud eu vou daqui até um certo ponto, mas eu vou precisar de Jung para ir um pouquinho mais à frente, eventualmente de Reich para atuar em áreas que nenhum dos dois estão pensando, ou mesmo de Lacan, em que eu vou usar a linguagem, ou vou me basear na linguagem para ampliar a minha busca arqueológica pelos problemas. Ou mesmo entrar em jogos infantis com Melanie Klein para a busca, através de uma ludoterapia, para a busca das causas infantis e do comportamento infantil que gerou os problemas. Ou mesmo atrás de Winnicott, em que vai na adolescência nos trazer também a sua tecnologia, a sua técnica para podermos trabalhar com as pessoas. Essa é a proposta da SBPI. Somos sim freudianos, somos sim junguianos, somos também reichianos, também somos winnicottianos, mas também somos kleinianos e lacanianos. Na verdade, nós somos psicanalistas, a despeito da escola que nós tivemos que usar, das técnicas psicanalíticas reconhecidas mundialmente por cada uma das escolas reconhecidas de mercado, úteis para o nosso paciente. Essa é a nossa proposta SBPI. Se você quiser se juntar exatamente a nós, nesse trabalho de ajuda, nesse trabalho de busca de soluções para todos aqueles que estão sofrendo, né, e que precisam de um apoio, junte-se a nós. A formação é 24 meses teórica, mais as terapias de acompanhamento e também o estágio obrigatório. A partir então você estará apto a clinicar em qualquer lugar do Brasil, através do seu diploma, válido em todo o território nacional, registrável em 2 sindicatos, tanto os psicanalistas quanto os sindicatos nacionais do Sinatem. E eu queria só deixar esse recado, e qualquer dúvida